Continuação do livro A Umbanda e o Umbandista. Existem muitas umbandas? Sim, existem. E nem poderia ser diferente. Diversidade religiosa é o que há de mais natural em todas as religiões. A Umbanda foi fundada por Zélio de Moraes e o Caboclo das Sete Encruzilhadas em 1908, praticando o que podemos chamar de Umbanda tradicional. Logo depois, em 1924, Benjamin Figueiredo e o Caboclo Mirim trazem a semente do que viria a ser a Umbanda esotérica. Em 1950, Tatá Tancredo estrutura a Umbanda Omolocô. Chama-se Umbanda Popular, uma forma de trabalhar a Umbanda sem se preocupar com seus fundamentos, sem estudo ou conhecimento do que está praticando, às vezes se aproximando do catolicismo popular. É comum identificar como Umbanda branca uma forma mais espírita de praticar a Umbanda. Assim, surgem muitas vertentes. Há anos, Rubens Saraceni trouxe todo um conjunto de fundamentos psicografados para a Umbanda, apresentando uma teologia de Umbanda inspirada pelos mentores de Umbanda. Os espíritos como Pai Benedito de Aruanda e Caboclo de Ogum Megê Sete Espadas sempre se referiam à Umbanda, chamando-a de Umbanda Sagrada. Desta forma, aqueles que estudaram com Rubens Saraceni ou com um de seus discípulos também identificam a religião como Umbanda Sagrada. Umbanda Sagrada não é uma nova Umbanda, é apenas uma forma de entender, estudar e conhecer os fundamentos da religião. Assim como existe diversidade na Umbanda, existe diversidade no budismo, no cristianismo, no islã, no judaísmo e em todas as religiões. Por exemplo, no budismo é possível identificar o budismo chinês, japonês, tibetano, o zen budismo e outros. No cristianismo, existem diversas religiões cristãs e hoje se fala até em diferentes cristianismos por conta dos evangelhos apócrifos, que propõem diferentes formas de ver e se relacionar com Cristo ou com Jesus. Mesmo no catolicismo, que é uma instituição religiosa politicamente e hierarquicamente centrada em Roma, podemos ver catolicismo jesuíta, mariano, carismático e outros. Então, umbandista, não se surpreenda com o fato de existirem muitas umbandas, pois todas elas, juntas, são umbandas, assim como todos os budismos são o budismo e todos os cristianismos são o cristianismo. Existe uma unidade na Umbanda que está além da diversidade. Esta unidade é o que define se uma prática é de Umbanda ou não. A diversidade é válida até o ponto em que não descaracteriza sua unidade. Encontramos nas palavras de Zélio de Moraes e do Caboclo das Sete Encruzilhadas a definição mais básica do que vem a ser Umbanda e sua diretriz. Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Vamos aprender com quem sabe mais e ensinar quem sabe menos. A idealização de um ritual sincrético, a presença do caboclo e do preto velho, as sessões de atendimento e o trabalho mediúnico por meio da incorporação fazem parte da unidade da religião. Assim como seu perfil caritativo, fortemente influenciado pelo cristianismo, o culto aos orixás e a organização do ritual com oração, saudação às 7 linhas de Umbanda, defumação, abertura da gira e chamada da linha de trabalho que vai atender. Somos todos umbandistas, não somos espíritas, não somos candomblecistas, não somos católicos, somos umbandistas. E não importa se temos maior influência desta ou daquela vertente.
Existe uma unidade que nos define como Umbanda. Esta é a nossa religião. Tenha orgulho de sua religião. A Umbanda é uma das poucas religiões que é ao mesmo tempo religião, espiritualidade, magia e mediunidade. A Umbanda é única, linda, sagrada e divina. Leve a todos a luz da Umbanda e lembre-se, mostre a Umbanda muito mais com seus atos e atitudes do que com palavras. Viva a Umbanda! Umbanda ou umbandas. É nossa responsabilidade de todos nós umbandistas falar sobre o assunto e dar o mínimo de orientação a quem procura a Umbanda. No passado, fomos muito criticados por cada um fazer o que quis dentro e com a Umbanda. Hoje vemos na bandeira da diversidade umbandista um pretexto para outros continuarem fazendo o que bem entendem em nome da Umbanda. Ninguém pode responder o que é certo ou errado no trabalho ou na casa do outro. Ninguém pode querer ensinar ou mostrar o que é Umbanda a quem já tem a ideia formada ou engessada. Mas todos podemos e devemos estudar o mínimo sobre nossa religião. E pesquisando por meios de fatos históricos sobre pessoas reais que deram sua vida pela religião de Umbanda, encontraremos algo comum que permeia a maioria dos trabalhadores sérios, dedicados, abnegados e resignados na causa umbandista. A começar por Zélio de Moraes e o Caboclo das Sete Encruzilhadas, definindo Umbanda como a manifestação do espírito para a prática da caridade, aprender com quem sabe mais, ensinar a quem sabe menos. Umbanda é amor e caridade. Umbanda é fazer o bem sem olhar a quem. São conceitos e palavras fundamentais para entender o que é a Umbanda, independentemente que quantas Umbandas existam. Esta é a unidade. Este é o fundamento principal, a base pela qual todo o restante se desdobra. O ser humano em si é diverso, o que torna toda a diversidade natural. Temos diversidades cristãs, católico, batista, metodista, luteranos, anglicanos e diversidades católicas, dominicanos, jesuítas, carmelitas, franciscanos, carismáticos. Com a Umbanda não seria diferente. Unidade é Umbanda, diversidade são Umbandas. Logo que se tenha um mínimo de base para identificar o que seja a unidade, a Umbanda. Podemos defini-la de forma positiva, afirmando o que é Umbanda, ou de forma negativa, afirmando o que não é Umbanda. Quando afirmamos de forma positiva o que é Umbanda, outros afirmam que queremos codificá-la. Quando afirmamos de forma negativa o que não é Umbanda, outros se sentem agredidos ou excluídos. Muito pouco podemos dizer que possa englobar o todo umbandista, mas ainda assim não podemos abrir mão dessa responsabilidade de falar sobre Umbanda. Cada um fala de seu ponto de vista e de diferentes pontos de vista, e assim, muitas vezes, a mesma Umbanda se revela outra Umbanda, simplesmente por se mostrar de outro ângulo. Já dizia aquele que para todos nós é mestre: quem tem olhos para ver, veja; quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Falar sobre Umbanda sempre vai agradar a uns e desagradar a outros. No entanto, esta é uma missão, e falar sobre Umbanda não é para leigos ou deturpadores. Precisamos nós, umbandistas, começar a falar mais e mais sobre nossa religião, sobre seu encanto e magia que Umbanda tem de sobra. Na minha opinião, podemos e devemos falar mais sobre a Umbanda e discutir menos sobre as Umbandas. Afinal, se há uma unidade, esse é o foco do que seja Umbanda.
Se quando um guia está em terra, ele vem e nos passa uma mensagem do que é a Umbanda, é nosso dever repetir suas palavras e levar a todos quantos queiram Umbanda. A diversidade é válida, desde que não coloque em risco a unidade. Mas qual unidade? Quando que a diversidade coloca esta unidade em risco? A unidade é a Umbanda, e encontramos está partindo de algumas palavras aceitas pela grande maioria, como as palavras do Caboclo das Sete Encruzilhadas citadas anteriormente. Em 2008, a maioria de nós umbandistas comemorou 100 anos de religião. Logo, temos uma história que deve ser conhecida, no mínimo que se conheça a história do primeiro umbandista, Zélio de Moraes. Mas ainda estamos a pensar o que seja a unidade, o que é e o que não é Umbanda. Apenas o bom senso pode responder. Uma coisa é certa, que falo e repito, Umbanda é religião e, portanto, só pode praticar o bem. Nossas definições para Umbanda são muito mais filosóficas que ritualísticas, pois o que mais importa ao definir Umbanda é apresentar seu ideal. A Umbanda é muito cristã, um espelho da cultura brasileira. Meu amigo e sacerdote Claudinei Rodrigues afirma que a melhor definição sobre Umbanda deve ser: Umbanda é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Na minha opinião, é perfeito, pois revela a regra de ouro presente em todas as religiões: não fazer ao próximo o que não desejo para mim. Religião é fé, é a presença do sagrado, um sentido para a vida, mas é também ética e bom senso para uma vida melhor. Embora esteja tão em falta dentro das próprias religiões seu próprio sentido de ser, podemos e devemos buscar um caminho do meio para a Umbanda que queremos. Com atabaque ou sem atabaque, com palmas ou sem palmas, com este ou aquele ritual é o que menos importa. Que seja como nas palavras do Caboclo Mirim em seu médium Benjamin Figueiredo: Umbanda é coisa séria para gente séria. Umbanda é a escola da vida. Zélio de Moraes também afirmava, e seu bisneto Leonardo Cunha repete: Umbanda é amor, humildade e caridade. Se um centro de Umbanda cobrar, coloque os 2 pés para trás e saia correndo. Isso não é Umbanda. Umbanda branca, preta, negra, amarela, vermelha, cristã, afro, indígena, mista, trançada, esotérica, iniciática, cristã, não importa. O que importa é Umbanda. Importa sua unidade, importa definir ou dar um norte a quem procura Umbanda. Pai Benedito de Aruanda, por meio de seu médium Rubens Saraceni, afirma: sagrada e natural é a Umbanda. Todas as religiões e todas as formas de Umbanda o são. No entanto, muitas vezes nos esquecemos do principal: Umbanda é sagrada. Umbanda cristã. A Umbanda, fundada no dia 15 de novembro de 1908, tem no Caboclo das Sete Encruzilhadas a entidade que lançou os fundamentos básicos da religião. E logo na primeira manifestação, esta entidade já esclareceu que havia sido, em uma de suas encarnações, o Frei Gabriel de Malagrida e que posteriormente nascera como índio no Brasil. Ao anunciar qual seria o nome do primeiro templo da religião, explicou que se chamaria Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, porque assim como Maria acolheu Jesus, da mesma forma a Umbanda acolheria seus filhos. Todo o trabalho e a doutrina passada por meio de Zélio de Moraes é cristã, de forma que podemos crer na Umbanda como uma religião cristã, ou seja, Umbanda cristã.
Assim como é uma constante encontrarmos os pretos e pretas velhas falando sobre Cristo e se mostrando verdadeiros cristãos, lembrando, inclusive, que eles usam os nomes cristãos que lhes foram dados após um batismo católico, mesmo tendo a opção de manifestarem-se com nomes africanos. No entanto, estamos tratando de entidades que representam o negro no Brasil, presente no sincretismo cultural. Escreva estas linhas com a clareza de que nem todos pensam desta forma. Fica aqui o meu respeito à forma de cada um entender a Umbanda e a certeza de que apenas estamos fazendo um exercício de entendimento da religião segundo um ponto de vista cristão, sem a finalidade de convencer ninguém, mas apenas um convite para refletirmos juntos Cristo na Umbanda. Afirmar Umbanda cristã pode ser apenas mais uma adjetivação como Umbanda popular, esotérica, iniciática, branca, mista, trançada, sagrada e etc. Ainda assim, não é este o nosso objetivo. Muitos se sentem confortados em Cristo ao afirmar a cristandade de sua religião. Em geral, são ex-kardecistas que creem no Mestre Supremo ou ex-católicos, para os quais Jesus é humano e divino. A relação pessoal de cada um com Cristo e Oxalá varia muito, onde se criam inclusive dogmas e tabus limitados a alguns templos ou grupos, colocando o Oxalá no status de Olorum, Deus, inalcançável mediunicamente, enquanto orixá, a fim de emoldurá-lo com o retrato de Jesus, loiro e de olhos azuis. Quase todos os assuntos doutrinários e teológicos da Umbanda, quando aprofundados, criam polêmicas pelo fato de nos encontrarmos em uma religião nascente, ainda em formação, que em muito lembra o cristianismo primitivo com suas divergências internas. Ao mesmo tempo, todos estes assuntos são deliciosos a um umbandista interessado pelos fundamentos da sua e de outras religiões, já que todas as religiões guardam semelhanças, e estudar as demais significa entender melhor a nossa. Para finalizar esta questão, gostaria de citar a obra Umbanda Cristã e Brasileira, do autor J. Alves de Oliveira, Ediouro, 1985, na qual podemos ler algumas considerações a este respeito. A Umbanda com a qual nos identificamos é aquela que tem finalidades elevadas e educativas, onde se recomenda a reforma e a lei de amor ao próximo, onde se aconselha o perdão e não se atiça o consulente à luta, ao acirramento, onde já foi substituído o olho por olho de Moisés pelo ensinamento de Jesus, quem com ferro fere, com ferro será ferido, que corresponde a outro ensinamento, com a mesma medida que medires, sereis medidos, de forma que, além do passe e do conselho ou da corrente de descarga, o adepto ou simpatizante tenha em vista a sua reforma, a sua melhoria, tanto moral, espiritual como material, em sentido de seu aperfeiçoamento. A orientação doutrinária do evangelizado espírito do Caboclo das Sete Encruzilhadas nos levou a considerar e historiar seu trabalho enriquecido das lições do Evangelho de Jesus com a legenda Umbanda Cristã e Brasileira. No mesmo livro, encontramos as palavras do Caboclo das Sete Encruzilhadas, gravadas por Lília Ribeiro em novembro de 1971, nas quais fica claro a relação de importância cristã da Umbanda propagada por Zélio de Moraes, como vemos abaixo. Tenho uma coisa a vos pedir.
Se Jesus veio ao planeta Terra na humilde manjedoura, não foi por acaso. Assim o Pai determinou. Podia ter procurado a casa de um potentado da época, mas foi escolher aquela que havia de ser a sua mãe. Esse espírito que viria traçar à humanidade os passos para obter paz, saúde e felicidade. Que o nascimento de Jesus, a humildade em que ele baixou à terra, a estrela que iluminou aquele estábulo, sirvam de exemplos, iluminando os vossos espíritos, tirando os escuros de maldade por pensamento, por práticas e ações. Que Deus perdoe as maldades que possam ter sido pensadas, para que a paz possa reinar em vossos corações e nos vossos lares. Como compreender a Umbanda? Em 2008, o Brasil inteiro comemorou os 100 anos da Umbanda, mas nem todos se deram conta do quanto conquistamos com este marco, que pode parecer pouco em comparação à idade cronológica das outras religiões. Porém, o que ganhamos não tem nada a ver com o tempo, e sim com reconhecimento. Aos poucos, as pessoas e os próprios umbandistas estão se dando conta de que a Umbanda é uma religião brasileira, com todos os prós e contras que esta identidade oferece. O brasileiro vive uma relação de amor e ódio consigo mesmo, com o que é brasileiro. Adoramos nossas qualidades e detestamos nossos defeitos. Somos um povo apaixonado e Umbanda é uma religião apaixonante. É brasileira, tem ginga, encanto e magia. Umbanda se canta em verso e prosa, se toca no nagô, Angola e Ijexá, batendo o ritmo na palma da mão para quem quiser ver. Umbanda dança, gira e roda nas voltas de nosso coração, para nos tirar do eixo de comodismo e mesmice a que a sociedade nos condicionou com seus dias, protocolos e métodos repetitivos, iguais e mecânicos. Umbanda cheira a guiné, arruda e alecrim, mirra, incenso e bejuim. Umbanda nos pega pelos 5 sentidos e nos leva ao transcendente para além dos 6º e 7º sentidos. Umbanda é a cachoeira da Oxum, a mata de Oxóssi, a pedreira de Xangô, o grito do caboclo, o cachimbo do preto velho, a presença do Cristo. São Jorge, Santa Bárbara, Santo Expedito e o Padre Cícero nos ensinaram que há muito mais que sincretismo entre culturas, assim o encontro, a presença, o olhar. Êxtase religioso, transe mediúnico, estado alterado de consciência são palavras para descrever o indescritível, o momento em que passamos do ser ao não ser, do vazio à plenitude, de Exu a Oxalá, do eu ao nós, ao ponto de não saber mais se eu sou eu, nós ou ele. Louco é pouco. Já diziam os mestres que a sanidade do mundo é loucura para o sagrado e que o sagrado é a loucura de Deus. Ser médium é muitas vezes andar de olhos fechados num precipício em que a única corda que temos é nossa fé, esticada de um lado ao outro entre a terra e o céu, ou melhor, a Aruanda. E se não bastasse tudo isso, ainda nos traz uma proposta de maturidade religiosa. Não pede conversão, não tem tabus nem dogmas, aceita cada um de nós sem julgamentos. Jovem que é, respeita os mais velhos, diverte-se com as crianças e liberta das amarras sociais, emocionais e psicologias nas quais a razão quase sempre prepara armadilhas. Ajoelhada ao lado do preto velho, mata nosso ego, junto do caboclo nos desafia a rasgar o peito e mostrar onde está nosso coração,
Por exemplo, pede que todos nós estejamos abertos a reaprender o que é bom com a criança. A Umbanda reza, ora e faz prece aos santos, orixás, anjos, arcanjos e guias, sem exclusividade nenhuma. Também não reconhece sectarismos ou presilitismos com relação às divindades, que, assim como o sol, nasce para todos. Espíritos de origem e culturas diversas se unem e integram numa mesma direção, numa mesma banda, nesta que quer ser um com o outro. E quem vai explicar tudo isso? Como entender e dar sentido para algo tão exuberante, quase exótico, colcha de retalhos ou fina tapeçaria? E da esquerda nos parece vir uma voz firme a responder que somos guardiões desses mistérios. Não cabe a nós entendê-los todos, e sim respeitar, bater cabeça e silenciar. Como compreender a Umbanda? Comece procurando compreender a si mesmo e, quem sabe, um dia, ao encontrar respostas para suas questões mais profundas e existenciais, encontre também algumas respostas sobre Umbanda. A Umbanda hoje. A Umbanda hoje é moderna, é contemporânea, é atual. A Umbanda hoje tem curso, tem internet, tem Facebook e tem Instagram. A Umbanda hoje tem literatura, tem estudo e tem conhecimento. A Umbanda hoje é a mesma Umbanda de ontem. A Umbanda hoje é a mesma Umbanda de antes de ontem. A Umbanda hoje é a mesma Umbanda de 1970. A Umbanda hoje é a mesma Umbanda de 15 de novembro de 1908. A Umbanda hoje é a mesma Umbanda de Zélio de Moraes, do Caboclo das Sete Encruzilhadas e da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. A Umbanda hoje é a mesma Umbanda que foi debatida no primeiro Congresso Brasileiro do Espiritismo de Umbanda em 1941. A Umbanda hoje é a mesma Umbanda que se popularizou na década de 1950. A Umbanda hoje é a mesma Umbanda que levou milhões de pessoas à festa de Iemanjá em 1970. A Umbanda hoje é a mesma Umbanda que foi cantada na voz de Clara Nunes, Elis Regina, Martinho da Vila e também de J.B. de Carvalho. A Umbanda hoje é a mesma Umbanda pé no chão, arruda na mão e vela no altar. A Umbanda hoje continua com o cheiro de charuto, o fumacê do turíbulo e o aroma de café. A Umbanda hoje é a mesma Umbanda de ontem. Hoje e ontem a mesma Umbanda, mas o mundo não é o mesmo. A vida não é a mesma. Nossa realidade não é a mesma. As expectativas não são as mesmas. A forma como as pessoas vivem e se relacionam não são a mesma de 20, 30 ou 100 anos atrás. Reconheça, essa Umbanda é a mesma Umbanda que vem crescendo desde o seu nascimento. Desapegue-se, deixe a Umbanda crescer livre e solta, como deve ser. A Umbanda não o prende, não queira prender a Umbanda. Umbanda é amor e liberdade, amor com liberdade, liberdade com amor. Consciência, nossa doutrina é esta. PS. A Umbanda não precisa evoluir. Quem precisa evoluir somos nós umbandistas. A Umbanda já está pronta no astral desde sempre. No entanto, há tanta coisa a ser feita aqui na Terra, cabe a nós aceitar nossa missão ou não, sem peso, apenas com amor. Vamos trabalhar por amor, vamos fazer a caridade por generosidade, vamos estudar para conhecer melhor. Se há algo para se conhecer, se há algo que vale a pena compartilhar e transmitir, então todos os meios são válidos. Vamos estudar. Umbanda é cultura.
Umbanda é uma riqueza cultural. Umbanda é junto todas as culturas que deram formação a esta cultura brasileira. E o que você está esperando para mergulhar neste mar cultural? Umbanda é alimento para a sua alma. Alimente-se. Umbanda não é o que você faz, e sim o que você é. A Umbanda anuncia o amor à natureza, aos orixás e à vida de forma consciente, e deste modo, ter a identidade umbandista é viver com esta consciência, que anda tão em falta em nossos dias, tanto quanto esteve em falta em todos os tempos. Por tudo isso, podemos dizer que Umbanda não é apenas algo que a gente faz ou pratica. Umbanda é algo que a gente é. Nós não fazemos Umbanda, apenas nós somos Umbanda. Nós somos umbandistas. A rebeldia da adolescência é um momento de iluminação e liberdade, em busca de seu eu mais profundo, na luta a favor e contra todos os rótulos que a sociedade e a família nos imputam. E neste ponto, a Umbanda nos parece uma religião adolescente, que busca sua maturidade sem perder o brilho, o vigor e a pureza. O que é possível graças às várias linhas de trabalhos com seus arquétipos e aos orixás com seus atributos. Aprenda a ser um bandista. Ser um bandista é amar Olorum acima de todas as coisas. Ser um bandista é amar a si mesmo como a Olorum. Ser um bandista é amar ao próximo como a si mesmo. Ser um bandista é amar a natureza como morada dos orixás. Ser um bandista é reconhecer que Olorum é vida em nossas vidas. Ser um bandista é reconhecer que amar a vida é amar Olorum. Ser um bandista é reconhecer que os orixás nos amam assim como Olorum. Ser um bandista é reconhecer que Olorum se manifesta por meio dos orixás. Ser um bandista é reconhecer que Olorum e os orixás vivem em nós. Ser um bandista é ser instrumento de Olorum e dos orixás. Ser um bandista é ser amante da verdade. Ser um bandista é buscar a sua verdade com respeito à verdade do outro. Ser um bandista é absorver conhecimento em busca da sabedoria. Ser um bandista é trabalhar para a lei maior e a justiça divina. Ser um bandista é ser amigo, amiga, irmão, irmã, pai, mãe, filho, filha de todo ser vivo. Ser um bandista é ver a diversidade com os mesmos olhos que se vê a unidade. Ser um bandista é querer a harmonia e a paz de todos os sentidos. Ser um bandista é praticar a regra de ouro de todas as religiões: não faça ao outro o que não quer para si. Ser um bandista é pregar tolerância, prestar caridade e aprender generosidade. Ser um bandista é vencer a hipocrisia e o fanatismo que há em nós mesmos. Ser um bandista é ter pelos encarnados o mesmo respeito que se dedica aos desencarnados. Ser um bandista é assumir a responsabilidade de seu destino como consequência de seus atos. Ser um bandista é colocar sentimento, pensamento, palavra e ação na mesma direção. Ser um bandista é viver com fé, sem tabus, dogmas ou preconceitos. Ser um bandista é colocar a ética e o bom senso como regra de doutrina para a vida. Ser um bandista é ser feliz e crer que nascemos para ser feliz. Ser um bandista é ter o amor de Olorum e dos orixás a nos amparar. Ser um bandista é ter uma imensa família espiritual. Ser um bandista é aprender a viver melhor com os nossos guias, mestres e mentores. Ser um bandista
é apaixonar-se pela Umbanda tanto quanto pela vida. Ser umbandista é contar com quem nos ama em todas as situações da vida. Ser umbandista é aprender a ouvir, a calar e silenciar quando necessário. Ser umbandista é aprender a ver nossas dificuldades por meio das dificuldades dos outros. Ser umbandista é descobrir que nossos problemas não são os maiores do mundo. Ser umbandista é compreender que ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo. Ser umbandista é ver o mundo com outros olhos. Ser umbandista é ganhar uma consciência mais elevada. Ser umbandista é descobrir o que é o êxtase religioso. Ser umbandista é carregar um brilho inexplicável no olhar. Ser umbandista é ter um encontro místico com o sagrado. Ser umbandista é compartilhar do mistério maior. Ser umbandista é mergulhar nos mistérios do Criador. Ser umbandista é reconhecer o Olorum em todas as religiões. Ser umbandista é dar de graça o que de graça recebemos. Ser umbandista é dar ao Olorum o que é de Olorum e ao homem o que é do homem. Ser umbandista é ser justo e perfeito em sua honestidade, com si mesmo e com o outro. Ser umbandista é dividir e multiplicar o sustento e manutenção do templo. Ser umbandista é compartilhar com a comunidade a alegria de ser umbandista. Ser umbandista é mostrar para a sociedade o orgulho de ser umbandista. Ser umbandista é para os fortes, forte de coração. Ser umbandista é viver com liberdade. E se ainda não temos todas estas qualidades bem lapidadas em nosso ser, que seja o nosso ideal. Nosso ideal de aprendizado e crescimento. Eu estou ainda aprendendo, longe da perfeição. E você? Texto adaptado do original. Cuidado, o Senhor não deve ser maçom. Publicado em A Voz do Vale do Rio Grande, Paulo de Faria, São Paulo, em 4 de janeiro de 1976 e de autor desconhecido. Observação: a primeira vez que eu publiquei este texto foi com o título Cuidado, você não deve ser umbandista, e concluía o texto com a afirmação: se você não reúne essas qualidades, afaste-se da Umbanda. Publicado na edição de número 40, agosto de 2003, no Jornal da Umbanda Sagrada. Já faz mais de 10 anos que eu havia escrito esse texto e hoje não concordo mais com estas afirmações. Cuidado, você não deve ser umbandista. E se você não reúne essas qualidades, afaste-se da Umbanda. Se fosse seguir essas afirmações à risca, a Umbanda se esvaziaria, a começar por mim, que não sou perfeito nem um iluminado. Como eu mesmo não tenho todas essas qualidades de forma perfeita, seria uma hipocrisia manter esse título e conclusão. Estou aprendendo e espero continuar aprendendo. Quem me ama me aceita como eu sou, mesmo com tantos defeitos, vícios e dificuldades. Assim, com todas as minhas limitações, sou acolhido na Umbanda, e com aqueles que nos amam, conseguimos fazer um trabalho que nos faz muito bem. Vivemos aqui com nossos guias como parentes da espiritualidade que nos amam de forma incondicional e com eles vamos melhorando nossa condição humana. Grato a todos que me acompanham. Desculpe-me por textos como este que no passado revelavam tanto a vontade de levar a Umbanda aos 4 cantos do mundo, como também a imaturidade em lidar com algumas questões. Estou aprendendo. Republicamos o texto com alteração no JUS número 166, março de 2014, e agora, abril de 2014, acabo de fazer mais alterações, e só agora
que o texto já está quase descaracterizado da fonte original, é que começa a refletir mais e melhor do que bate nesse coração umbandista. Creio que este texto um dia vai virar um livro de tantas coisas que podemos escrever e refletir sobre o tema. Eu sou umbandista. A identidade de umbandista, na maioria das vezes, é algo que deve ser criado por meio da cultura, informação e fundamentação da fé religiosa na Umbanda. Se o praticante, adepto ou frequentador não se sentir umbandista, não irá criar para si esta identidade. Com relação à identidade religiosa, aqui no Brasil existe uma dificuldade a ser vencida. A Igreja Católica criou a identidade de católico, mesmo para quem não frequenta e não acredita em seus dogmas. Por meio do batismo, mesmo as pessoas que nunca foram católicas de fato, praticantes e crentes de seus dogmas, assumem e mantêm essa identidade. Esta questão é chamada de questão da pertença religiosa, ou seja, a quem pertence a sua fé. Para a Igreja Católica, é importante ter um grande número de adeptos, pessoas que se dizem católicas, entre a massa da população. Afinal, esta é uma forma de manter seu status e poder diante do Estado e da sociedade. Por isso, ao longo dos séculos, a Igreja criou uma filosofia do medo com relação ao batismo, à identidade e à pertença religiosa. Criou a ideia de que os pagãos, os não batizados e os hereges estão condenados ao inferno e que mesmo uma criança doce e pura está condenada ao purgatório se não for batizada. Desde criança, muitos foram batizados e convencidos de que são católicos apostólicos romanos, mesmo sem que se tenha a menor ideia do que isso quer dizer. No entanto, quando alguém lhe pergunta sua religião, estão prontos a testemunhar sua identidade e pertença católica, somando inconscientemente e de forma automata ao bolo dessa massa de manobra que se faz conduzir como uma boiada ao tilintar do sino de uns aos outros, num transe conduzido pelo poder da mídia e da ilusão em que todos estão imersos. Este sim é o ópio do povo do qual Marx falava quando se referia à religião. Ele estava denunciando um sistema viciado e manipulado por quem domina o poder. O mesmo domínio demonstrado por Charles Chaplin em seu memorável filme Tempos Modernos, em que o trabalhador é um alienado do todo e do escravo de um sistema. Saímos do mundo moderno que criou a indústria e formas diferentes de alienação. Vivemos em um mundo de novas alienações que já havia sido anunciado por George Orwell em 1984 e Aldous Huxley em Admirável Mundo. Neste mundo pós-moderno, continuamos a viver sem consciência. E assim, vemos milhares ou milhões de pessoas que acreditam na Umbanda, frequentam a Umbanda, têm sua verdade na Umbanda, encontraram seus valores na Umbanda e ainda carregam um rótulo de católico, por puro automatismo, como um vício. Afinal, esse é um rótulo de comodidade. Ao se afirmar católico, evita-se qualquer conversa sobre religião, não há mais nada a ser dito. Caso alguém queira questionar, encerra-se o assunto dizendo que é católico não praticante e que inclusive é um pouco espiritualista ou esotérico. Suas crenças, valores e verdades são superficiais. Falta profundidade para assumir uma identidade, seja ela qual for. Para afirmar uma identidade umbandista, é preciso ter esta profundidade. É preciso, ao menos, saber explicar o que é Umbanda. É preciso estar pronto para as reações mais preconceituosas.
É preciso ter sua fé fundamentada. É preciso estar seguro do que é a Umbanda. Para afirmar esta identidade, é preciso mais que apenas frequentar, é preciso conhecer. A Umbanda não deve vir como rótulo. Muitos procuram a Umbanda e querem logo se batizar para trocar de rótulo. E quando lhe perguntam sua religião, dizem: sou umbandista, batizado e confirmado. Seja sim um bandista, mas não carregue isto como um novo rótulo. Seja um bandista por amor, consciência e conhecimento de causa. Seja um bandista por reconhecer sua verdade na Umbanda. Seja um bandista por crer na Umbanda. Seja um bandista por viver a Umbanda de corpo, alma e coração. Quando isso acontecer de fato, então encha o peito de ar e diga com todas as letras de forma bem aberta e clara, com orgulho: eu sou um bandista.